ter boas ideias, eu brinco que ideia boa você vende o balde a 5 centavos. Porque ideia boa todo mundo tem. A parte difícil da inovação não é ter ideias. A parte difícil da inovação é implementar essas ideias no mercado endereçável disposto a pagar por elas. Com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, a inovação tornou-se uma premissa de negócio. No Verocast de hoje, vamos trazer uma profissional que é destaque tanto no Brasil quanto internacionalmente. E vamos falar de maneira simples e também educativa de como que a inovação pode impactar a estratégia do seu negócio, gerando valor no dia a dia da tua empresa. Continue conosco, porque o papo de hoje vai ser uma verdadeira aula. Eu sou Bruno Amaral e esse é mais um Verocast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Verocast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Gustavão? Bora, Bruno, mais um por dia, mais um aprendizado. Acho que hoje a gente vai falar sobre inovação, educação, acho que temas importantes, que está ligado ao nosso dia a dia. Acho que a gente não conduz mais alguma coisa na empresa sem pensar em inovação, sem focar em educação. E tem uma grande referência no mercado relacionada a isso, que acho que vai contribuir muito para que a gente abra a nossa cabeça e comece a olhar esse mundo que tem aí na nossa frente. Se o papo já estava bom antes, agora imagina ao vivo, né? Então vai ser sensacional. Primeiro, Davi. Obrigado, Davi, pela presença de novo, meu amigo. Obrigado novamente participar uma honra participar aqui com a Gláucia para esse bate-papo tão rico que com certeza será. Bora apresentar a Gláucia. Gláucia, muito obrigado. Que bom te rever, né? Acho que você é muito querida. A Gláucia, né, que hoje está como CEO, da The Bakery, né, liderando a área de inovação. Você tem um track record, né, quando a gente olha para o mercado, né, como uma liderança feminina que impactou o mercado de engenharia. Eu lembro lá atrás, quando eu iniciei minha jornada em inovação, né, você foi uma fonte, né, que a gente conversou para entender. E hoje é um prazer dividir aqui essa mesa com você. Bem-vinda, viu, Gláucia? Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês também. É muito legal quando a gente começa a juntar, né, essa história toda das pessoas que dedicaram suas carreiras à inovação em projetos, em engenharia. É muito gostoso da gente falar sobre isso e da gente entender um pouco o impacto que isso já gerou para o mercado. Então, uma honra enorme aqui com vocês. Muito bom. Gláucia, para quem... Assim, acho que isso é até difícil, você é uma produtora de conteúdo, né? Para quem não te conhece, falar um pouquinho de você. Mas sempre... fácil não conhecer a gente, mas vamos lá. Mas acho que é legal, assim, falar um pouquinho da sua trajetória. Então, acho que você, como uma liderança feminina que impacta o mercado, né, que tem... E aí, acho que um contexto que a gente traz muito, né? O mercado de engenharia, ele precisa de mais pessoas igual você. De pessoas que, né, querem, sedentas por conhecimento, sedentas por fazer tracionar a transformação. Então, fala um pouquinho de quem é a Gláucia, né, e um pouquinho da trajetória, Gláucia. Ai, obrigada. Eu fico super feliz, honrada. Não mereço tanto, mas vamos lá. Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Eu comecei minha trajetória na parte de projetos no 2º grau. Eu fiz Cefet, edificações de planejamento e projetos. Na época tinha de construção e de projetos, era uma subdivisão. No Cefet de Belo Horizonte. Saí do Cefet, fui fazer engenharia civil na UFMG. Na engenharia civil, eu comecei muito cedo como monitora acadêmica, no início por necessidade, porque eu precisava ali do auxílio da faculdade e dos outros alunos em relação a custos, né, financeiros ali da faculdade. Fiz a engenharia civil, me formei na engenharia civil. No final, comecei ali como monitora, fui monitora do departamento de engenharia de estruturas bastante tempo. Aí passei por várias disciplinas, né? Concreto 1, concreto 2, aço 1, aço 2, métodos e elementos finitos. Sempre gostei muito da parte de engenharia estrutural, sempre foi a que eu mais me identificava. Exceto no mercado de trabalho, quando eu comecei a fazer estágio em cálculo estrutural, eu não gostei do estágio. Eu gostava na escola porque eu acho que sempre era uma estrutura diferente. Então, a gente acabava de aprender uma e ia para outra. E no mercado de trabalho, muitas vezes, vinham estruturas prediais, né? Muito parecidas. Então, eu sentia falta daquele negócio de ser uma coisa nova o tempo todo e tal. E eu falei, então acho que não é para mim. Aí, eu fui fazer estágio na parte de engenharia de trânsito.
fazendo projeto de rodovia e tudo mais. Também não gostei. E aí eu falei, gente, eu acho que o que eu gosto é de escola. Eu gosto da faculdade, mas eu não tô gostando dos estágios. Eu queria uma coisa um pouco mais dinâmica. E na escola eu tinha um pouco desse dinamismo, porque os assuntos iam mudando. E aí eu pedi para voltar para o departamento de estruturas e fazer iniciação científica em programação para cálculo dos elementos finitos. Gostava até e continuava como monitora, então eu conseguia trabalhar na faculdade. E eu falei, beleza, vou fazer mestrado, doutorado, dar aula o resto da vida, é isso, né, que tem para mim. E aí, quando eu tava ali no final da faculdade, no 7º, 8º período, meio pro final, todo mundo começou a falar que tinha que fazer programa de trainee, né? Tem que fazer programa de trainee, as empresas grandes têm programas de trainee. E aí, eu vi o programa da Andrade Gutierrez, me inscrevi. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com construção, eu gostava muito da parte de engenharia de estruturas. Mas, quando eu fui fazer o programa e eu vi o tamanho da empresa, e eu vi que estava em 40 e tantos países, e eu nunca tinha viajado para fora do país, eu falei, gente, eu vou poder conhecer o mundo através desse emprego. Mais pelo mundo do que pela obra, olha que sem noção, né? E aí, eu fiquei muito apaixonada pelo tamanho da empresa, pelas possibilidades, e decidi não, né? Me inscrevi, me dediquei ao processo, passei, e aí eu fui trabalhar na obra da Cidade Administrativa de Minas Gerais, como estagiária. Obra do Niemeyer, linda. De lá, eu fiquei um tempo na ET Arrudas, em Minas também, quando eu formei. E aí, a obra da Arena da Amazônia, em Manaus, o gerente da obra, por coincidência, ele era irmão de uma professora da UFMG, que foi minha professora de Aço 2. E ele viu lá os recém-formados que estavam na construtora, ele ia trazer algumas pessoas para a obra dele. E ele meio que pediu para ela, dos formados na UFMG, quem é bom aluno aí e tal, né? E graças a Deus eu sempre fui bem nerd. Então ela falou, não, agora você é ótima aluna, pode levar, super estudiosa. E aí ele me transferiu para Manaus, trabalhar na obra da Arena da Amazônia, que era o estádio da Copa. Quando a gente começou a trabalhar na Arena, eu estava na administração contratual. Mexia ali com claims, defesa de TCU, esse tipo de coisa. E aí, no meu 2º ano de obra, eles tinham contratado uma consultoria de Lean Construction para ajudar a fazer gestão da obra. No início, não tinha quem cuidasse, era um assunto muito novo. E na parte de gestão da qualidade também não estava encaixando bem. E aí, o gerente da obra falou, ela gosta de estudar, coloca ela lá. E me colocaram para tocar isso junto com a consultoria. No início, eu era buscadeira de post-it flipchart, né? Que é o que engenheiro júnior faz na consultoria. E aí, eu comecei a perceber, poxa, se eu não entender o que eles estão fazendo, eu não vou entender o meu trabalho. Porque o meu trabalho está virando esse negócio de Lean Construction que ninguém sabe me explicar direito o que é. Isso era 2009, né? Então, assim, ninguém falava disso ainda. E aí, eu lembro que eu comecei a ficar desesperada de eu não vou conseguir crescer na carreira se eu não souber conversar sobre o que eu tô trabalhando. Eu fui me inscrever num curso de Lean Manufacturing na Zona Franca de Manaus. Porque eu queria entender o conceito do que era Lean. E aí, me inscrevi ali naquele curso, era o pessoal da Honda, da Yamaha e eu, da Andrade Gutierrez, bicho esquisito logo, ali no meio, Bem que ele tava certo. Porque eu falei, gente, eu tenho que entender o mínimo, o pessoal conversa, eu não tô entendendo o que eles estão falando, tá tudo errado. E aí, comecei a comprar uns livros da Toyota para tentar entender. Fui aprender a calcular tact time em linha de carro, né? Porque não tinha ainda... Porque não tinha relacionado à construção não ainda. Tinha, o Lean Construction Institute era só nos Estados Unidos, não tinha muita bibliografia, era tudo muito recente. E aí eu percebi, né? Eu falei, gente, isso aqui é brilhante. Se a gente consegue produtizar a construção civil, sai só da parte técnica da engenharia, mas a gente começa a focar em fazer linhas de balanço que são paralelas e a gente começa a trazer ritmo de produção. A única diferença é que na fábrica o carro tá andando, as pessoas paradas, na construção pesada as pessoas estão andando e a obra parada, mas dá para fazer. E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo, a gente começou a fazer várias coisas nesse sentido. E a gente dividia canteiro. Desculpa se eu estiver me delongando. Não, mas tá ótimo. Favor. A gente dividia canteiro com uma obra da unidade industrial, que era a obra da termoelétrica de Manaus, que estava começando. Eles contrataram a mesma consultoria, só que na Arena, a consultoria já entrou na etapa de produção. E nessa obra, eles estavam entrando na etapa de planejamento. E aí eu matava serviço na minha obra para fugir para outra obra, que nem era da minha business unit, para aprender a fazer os métodos. E aí, eu sempre tava lá, né? Eu ficava escondida lá, eu sumia da minha obra e ia pra outra obra. Porque eu queria aprender, porque eu não tinha visto essa parte. E aí, uma vez, até que o dia que o gerente de obra me chamou e falou, olha, eu vou pedir sua transferência pra cá porque tá pegando mal.
Você fica matando obra pra vir pra cá, sábado você sai meio-dia da sua obra, você fica trabalhando aqui à tarde, e eu não pago seu salário. Então, assim, já que você, né, tá nessa inquietude toda de me ajudar, eu vou pedir sua transferência pra cá, pra não ter problema com a outra obra. E eu falei, ai, ótimo, tava doida pra vir mesmo, beleza. E aí, na mesma semana, mais ou menos, aconteceu que nós tínhamos 4 estádios sendo construídos no Brasil. Era Brasília, Porto Alegre, Maracanã e o Arena da Amazônia. E, historicamente, as produtividades do Norte sempre foram piores, porque Manaus é uma ilha, né? Você só chega de barco, a logística é muito ruim, a mão de obra, a qualificação tende a ser menor do que no Sudeste. Então, era esperado, historicamente, que as produtividades fossem muito baixas. Sim. Quando a sede viu que as nossas produtividades lá eram as maiores, eles falaram, ou tem alguma coisa errada, ou eles estão fazendo alguma coisa diferente. Aí todo mundo da sede começou a ir lá ver o que a gente estava fazendo no projeto, que a nossa produtividade estava melhor do que o Maracanã, que era no Rio de Janeiro. E aí a gente explicou que era fluxo de produção, que era produção puxada, os valores ali do Lean aplicados à construção. O pessoal da sede amou dessa unidade que eu trabalhava, que era infraestrutura. E aí me transferiram para o Rio de Janeiro para a sede para eu poder fazer isso em outras obras. Eu não tinha nem cargo, não tinha um cargo de Lean Construction. Eu era engenheira, eu não era gerente, eu não era coordenadora, eu não era superintendente, eu era engenheira. Era isso. E fiquei anos sem ter cargo, porque ninguém sabia direito o que eu fazia, sabe? Livre para inovar. Completamente doida, né? E aí eu fui pra engenharia corporativa, que era um bando de senhorzinho, assim, os papas da engenharia, sabe? O pessoal que sabe, assim... Fantástico. O pessoal olha pra esse vídeo aqui, sabe? Você fica em pé. É um negócio muito doido, assim. E eu, novinha, fazendo fluxo de produção, tadinha. Solta lá, né? Eu tive o Muzi, que foi um super pai, padrinho, etc., que era um engenheiro de barragens, que me adotou nessa jornada e me ajudou a estruturar as coisas. O Clorivaldo, que na época ele virou presidente da unidade de infraestrutura, depois virou CEO globalmente. E aí a gente começou, de repente eu saí de uma obra, íamos fazer 3. E aí quando o Clorivaldo assumiu, a gente foi fazer todas da América Latina, que eram tipo 50. E aí eu contratando consultoria, fazendo gestão de várias consultorias diferentes, né? Porque eu não ia ter braço para fazer, formando multiplicadores locais, aumentando tudo isso. Foi ganhando tração, foi virando ali um movimento. Nesse meio do caminho, o Clorivaldo virou CEO global. Quando ele virou CEO global, ele me trouxe junto para eu poder tocar isso globalmente. Então eu comecei a fazer isso. Pela AG eu tive a oportunidade de trabalhar em 44 países diferentes. Sempre com projetos de inovação, sempre com transformação, gestão. Eu não tinha marido, não tinha filho, então vivia disso. O objetivo de conseguir conhecer o mundo, você conseguiu. Não, isso eu consegui. Deu check. E era assim, virava à noite, fazia coisa no Líbano, ia direto pra Lima, voltava pro Brasil, Estados Unidos, era uma vida assim. Eu tinha um namorado que era piloto, eu tive mais horas de voo que ele, no ano, juro por Deus. E ele não trabalhava além disso, e eu trabalhava. Então assim, era uma loucura, cresceu muito. No meio desse caminho, estourou Lava Jato. Sim. E aí, quando estourou o Lava Jato, a gente já estava há alguns anos tentando melhorar a gestão e fazer otimização de preço, de custo para melhorar preço, né? Para melhorar a margem, enfim. E aí, nunca foi tão importante, porque com as multas, com acordos de leniência, etc., esse assunto virou core para a empresa. E aí, por sorte, quando eu mudei para o Rio, eu fiz mestrado na engenharia de produção, na UFRJ, porque eu achava que engenharia de produção tinha mais a ver com o que eu fazia do que engenharia civil. Porque eu não fazia o core dos materiais, etc. Eu era mais focada no sistema que fazia aquilo. Exato. Então eu falei, eu vou fazer engenharia de produção no mestrado para eu poder entender um pouco mais de gestão produtiva. Nem pensei em fazer administração, né? Sem noção. Aí fiz o mestrado na engenharia de produção e quando eu tinha que escolher a minha área, eu fiz em gestão da inovação. Porque eu já gostava desses assuntos. E porque num programa de inovação interna eu tinha ganhado um prêmio com o projeto de Lean da Arena. Eu tinha feito um curso de inovação da Piratiani como prêmio pelo programa. Que a gente se inscreveu, o programa de Lean e tal. E aí eu me apaixonei. Eu falei, gente, eu nasci pra fazer isso, sabe? Porque eu gosto de coisas novas o tempo inteiro. Eu gosto de problemas complexos. E eu não gosto de rotina. Então eu me identifiquei muito com aquele tema, né? Eu falei, gente, pra mim é isso aí. Se tivesse uma faculdade de inovação eu teria feito. Porque não tem. E aí... Do mestrado, eu acabei... aí eu comecei a ter cargo, né? Eu virei diretora de excelência e inovação. Foi contratada a McKinsey para fazer um programa de reestruturação na companhia que durou 6 anos depois da Lava Jato. E eu fui o PMO do lado da AG para trabalhar junto com o time da McKinsey, chamava Projeto One. Mudar todo o sistema de gestão da empresa globalmente e tal, no meio daquele... Nossa, assim...
A gente estava nas notícias todo dia, né? E eu virando porta-voz da empresa. É um negócio muito arriscado. Hoje que eu sou uma pessoa um pouco mais madura, talvez eu não faria. Mas acabou que foi muito bom para minha carreira, porque me deu muita visibilidade de mercado também em relação a essa reestruturação que eu estava fazendo por lá. A grande maioria das pessoas me conhece pela história da AG, então eu não posso também... Que bom que eu participei disso, que eu tive a chance de liderar esse programa e oportunidade, que teve tanta gente bacana que me ajudou e me apoiou. E aí, quando já estava bem mais estável, o programa já estava implementado, eu recebi um convite da Deloitte para ser diretora de inovação e transformação digital para Energy Resources Industrials, Capital Projects, né, em geral. Sim. Mineração, construção, todas aquelas, óleo e gás, todas aquelas indústrias que têm grandes investimentos. E fui, a área começou só eu. Fiquei muito feliz que eu tive a chance de trabalhar com Larry Keeley, que era o líder global de inovação da Deloitte na época. Eu estudei o livro dele no mestrado, então imagina, Tiet, que eu sou de autor. E tive a chance de trabalhar com o Larry por alguns anos. Me tornei sócia equity, fiquei 6 anos na Deloitte. Me tornei sócia líder da consultoria estratégica e inovação, não só para Energy Resources Industrials, que é o mercado que eu comecei, mas para todas as indústrias, cresceu muito. Quando eu saí, já eram 200 pessoas a área, uma das áreas mais rentáveis da Deloitte até hoje. E uma área, assim, de pessoas geniais, a gente conseguiu construir um time fantástico. E aí, quando eu já estava ali, já estava no Comitê Global de Estratégia e Inovação da Deloitte também, e aí eu recebi o convite de ir para The Bakery, que é uma consultoria de inovação, transformação digital, design, enfim, né, P&D, tudo aquilo que envolve o universo de inovação global. A gente tem sede em Miami, São Paulo e Londres. Estamos em 22 países para ser COO. E como um dia eu sonho em ser CEO um dia, tem 2 caminhos, né? Ou você é CFO, que não vai dar muito meu caminho, ou você tem que ser COO para um dia ser CEO, né? Como CIO, que era o que eu era na AG e que eu era na Deloitte. É muito difícil um CIO virar CEO um dia sem ter tocado a máquina mesmo. Sim. E aí era a minha oportunidade de poder construir esses próximos passos também. Sou professora. Fiz doutorado no meio do caminho, não falei isso, né? Fiz doutorado, fiz MBA na Copiade, porque eu percebi que eu não sabia nada de estratégia, não sabia nada de finanças, eu era muito boa em processo. E aí eu falei, gente, eu preciso entender um pouco do que essas pessoas falam, principalmente no momento ali da Lava Jato, que a McKinsey era uma consultoria de estratégia, de novo, eu não entendia o que eles estavam falando. E eu falei, deixa eu estudar. E aí fiz o MBA na Copiade e fui convidada por um professor a emendar no doutorado. Aí emendei, fiz doutorado em estratégia de inovação e ventures, foi aí que eu fui pro Venture Capital, né, porque era meio que o próximo passo. E hoje, na The Bakery, a gente também faz gestão de fundos de Corporate Venture Capital e Venture Capital. E isso tudo acaba que consolidou um pouco de tudo aquilo que eu fazia. Que na AG era um acessório para um fim, né, para uma finalidade de produtividade. Na Deloitte não é a área core da empresa, mas é uma das áreas de consultoria. Mas agora eu posso ser CEO de uma operação que o core é isso. Sim. Então eu posso pegar todas essas capacidades para aplicar numa empresa que vive disso, né, que faz isso como core do que a gente desenvolve. E é isso. Perfeito. Muito bom. Não falei que sou professora. USP, Fundação Dom Cabral e Singularity, porque depois, né, não tem que falar. Tem que falar. Senão vão cobrar. Falou. E Gláucia, acho que pela descrição aqui da sua trajetória, é notório que os grandes passos que te trouxe até aqui foram pautados pela sua curiosidade. Sim. Né? E quem te acompanha como eu sabe o quanto que você é curiosa e antenada com tudo que está acontecendo no mundo, né? Como que você enxerga assim, de tendências? Eu vi que você foi há pouco, né, para a grande feira em Austin, né, trazendo novidades, deu palhinhas aí na rede, podem procurar aí quem está nos assistindo. Mas se você pudesse resumir, assim, dentro dos desafios, até trazendo para os nossos desafios no Brasil, o que seria uma dica da Gláucia para que as pessoas tenham, né, essa inquietude que você tem para pelo menos puxar o fio ali para estar mais conectado com tendências globais de inovação? Então, eu acho que a gente nunca viveu um tempo de tanta mudança em conjunto, né? Ou de tanta incerteza em conjunto. Incerteza econômica, política, incertezas em relação ao comportamento das pessoas, em relação à tecnologia, disrupções tecnológicas acontecendo o tempo todo. Então, a curiosidade que antes era um skill que ele
era mal visto, né, de alguma forma, tipo, inquieta e faz o seu, né, baixa a cabeça e faz o seu. Por quê, né? Que coceira é essa? Hoje virou um skill extremamente necessário, porque dificilmente você vai conseguir sobreviver os próximos 10 anos com qualquer negócio que seja, sem conseguir ter curiosidade de entender como todas essas mudanças vão impactar o seu negócio. E a ambidestria, que é justamente esse dilema de qualquer gestor ou de qualquer líder de organização, que é, eu preciso ter performance, eu preciso melhorar o meu resultado no que eu faço, mas eu preciso, ao mesmo tempo, criar o meu próximo negócio, né? Sim. Porque nenhum negócio é ad eterno. E quando a gente olha nas duas perspectivas, existem aí diversos movimentos que são enormes oportunidades, mas que também são enormes ameaças, a depender de como você encara. Perfeito. Quando a gente fala de AI, não tem uma profissão que não vai ser impactada por AI, independente do que você faça. E no mercado específico, né, quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala do mercado brasileiro, que ainda que exista algum tipo de inovação, é um mercado muito arcaico, a gente vê o quanto a tecnologia e as soluções já estão aqui e essa indústria ainda está muito atrás. E isso pode ser uma super oportunidade, porque quem consegue, de forma bem sucedida, trazer isso, escalar isso, tem um diferencial competitivo, né, nesse contexto, mas ao mesmo tempo existe um monte de resultado que não está sendo colhido. Seja resultado para eu gerar menos impacto ambiental, seja resultado para eu gerar mais rentabilidade, seja resultado para eu conseguir desenvolver mais infraestrutura para as pessoas, que no final é o papel da engenharia também fazer. Então, a gente conseguir entender que o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente até o futuro, eu acho que é a primeira grande verdade que todo mundo precisa trabalhar a aceitação, né? Ir lá pra terapia. Ter a consciência, né? Porque quanto mais você nega, mais você tá perdendo tempo, assim. E esse que é o ponto, né? A tecnologia não vai ficar mais lenta. Ela não vai ser menos capaz. Ela vai ficar cada vez mais intensa e cada vez mais capaz. E é uma escolha sua se você vai ser reativo ou proativo em relação a isso. Mas não é uma escolha sua se ela vai ser desenvolvida ou não. Ela vai. E se você não fizer alguma coisa em relação a isso, alguém vai. A mesma coisa em relação à crise climática. A mesma coisa. A gente está numa nave espacial, né? A gente está voando aí no espaço com recursos limitados. É um sistema. E se a gente usa tudo que está gerando capacidade de produção adicional para produzir mais e jogar mais lixo nesse sistema, ele não é sustentável. A gente não tem outra nave para ir ainda, né? Pode até ser que para Marte funcione, eventualmente, mas a gente não tem outro lugar para ir ainda. Então, não deveria ser usado para produzir em massa, né, tão agressivamente. Deveria ser usado para melhorar esses problemas que a gente tem como humanidade como um todo. Então, eu acho que o primeiro é ter consciência de que o mundo nunca vai se tornar mais lento do que hoje. Ele vai ficar cada vez mais rápido, as mudanças cada vez mais intensas. Uma vez que você tenha consciência em relação a isso, ter formas estruturadas de você entender quais desses futuros possíveis são mais ou menos favoráveis à sua realidade e como você pode co-construir aqueles que são mais favoráveis para você. Porque, no final, a gente começar a falar de foresight, né? A gente começar a falar de visão estruturada de futuro para cenários diferentes, baseado em tendências, baseado no que a gente vê aí de modificações de comportamento, de tecnologia, de ambiente, etc. Nada mais é do que um estudo de cenários, não só de coisas que você sabe que você sabe, que você sabe que você não sabe, mas principalmente das coisas que você não sabe que você não sabe. E são essas coisas que geram disrupção, né? Sim. Ninguém é disruptado pelo que ele sabe que vai chegar. Todo mundo é disruptado pelo que ele não sabe que ele não sabe. Por mais que esteja numa fase negacionista, exato. Sabe. Então, você entender que toda essa lógica de planejamento estratégico que a gente aprendeu, determinística, né? Eu sei os meus concorrentes, eu sei a minha indústria, eu sei como os processos são feitos, eu desenho cenários e eu sigo esses cenários, ela é cada vez menos verdade, porque a gente não sabe mais dizer, com o nível de crescimento de capacidade tecnológica, o nível de desenvolvimento de modelos de negócio diferentes, a gente não consegue mais dizer a priori qual vai ser ou quais são os futuros. Sim. A gente tem métodos para trazer possibilidades. E a gente tem métodos para poder entender quão mais provável ou menos provável um desses futuros é. E para a gente ter metodologias ágeis de gestão para poder rapidamente se mover entre cenários diferentes.
Mas a gente não tem mais a capacidade determinística que a gente tinha há 40, 50 anos atrás, de falar, o mundo vai para cá, a densidade demográfica vai para cá, o consumo do meu produto vai para cá, então eu vou produzir mais usando isso. Seria maravilhoso. Hoje tem tanta variável que você não consegue mais modelar isso dessa forma, né? SWOT, 5 forças de Potter, são bibliografias da década de 70. Não existia nada dessa parafernália que a gente tem hoje na década de 70. Elas não são adequadas para o ambiente que a gente vive hoje. E a gente continua. SWOT é a metodologia de planejamento estratégico mais usada e menos abandonada do mundo. Sim. Então, a gente continua fazendo planejamento em frames da década de 70, sendo que a gente vive numa realidade que é absolutamente diferente, sabe? Enfim. Probabilística e imponderável, né? Exato. E assim, o futuro se media em décadas há tempos atrás, hoje se mede em meses. É capaz de você sair da faculdade e o que você aprendeu no primeiro ano já não ser válido mais. Você falou em curiosidade, inquietude. Quando a gente pensa em inovação, acho que para a pessoa leiga em si, logo vem na cabeça a palavra criatividade, né? Ou seja, eu preciso ser criativo para pensar em inovação. E aí, acho que a criatividade também está muito voltada para dom, pelo menos na cabeça de algumas pessoas. Ou seja, ou eu tenho dom ou eu não tenho. Ou seja, ou eu sou criativo ou eu esqueço e não vou ser criativo. Você tem dicas para que as pessoas exercitem esse lado e consigam trabalhar nisso? Sim, eu vou falar de duas coisas aí que eu acho que são super importantes. Primeiro, criatividade está só no estágio inicial ali da inovação, muito na fase de ideação. E existem métodos para ajudar a gente a fomentar mais ideias, não é uma coisa aha moment, como todo mundo imagina. Não é místico, né? Às vezes as pessoas acham que trabalham com inovação, como você tem uma ideia, né? Tem um ritual. Não é nada místico, é muito, pelo contrário, é muito estruturado. Mas ela realmente tem uma lógica de funcionamento em que você precisa dar ali o espaço do ócio criativo, né? Que a gente fala que é juntar diversas referências e deixar essas conexões acontecerem. Mas, principalmente, ter boas ideias, eu brinco que ideia boa você vende o balde a 5 centavos. Porque ideia boa todo mundo tem. A parte difícil da inovação não é ter ideias. A parte difícil da inovação é implementar essas ideias no mercado endereçável disposto a pagar por elas. Sim. Que é aí que está o 95% do trabalho. 5% do trabalho é criar hipóteses. E isso realmente tem metodologia que ajuda a criar, é importante, mas é de longe a parte menos importante da inovação. É muito mais a execução de um processo disciplinado de criação de valor, de criação de hipóteses, validação e refutar essas hipóteses ao longo do tempo. É muito mais parecido com ciência do que com... eu tenho uma ideia brilhante que ninguém nunca pensou. Dito isso, a capacidade criativa ajuda em várias outras coisas, além do gerar ideias. Só um parênteses, eu amo a definição. Eu sou muito amiga do Murilo Gun. Ele tem uma definição que eu amo, que ele fala que inovação é a criatividade que emite nota fiscal. Se você consegue ter uma ideia que alguém está pagando, você fez inovação. Senão, você é só um inventor, você não é um inovador. Porque o que difere invenção de inovação é a materialização do resultado econômico, né? Sim. Mas aí, voltando. Mas, independentemente disso, no nosso cérebro, todo mundo nasce criativo. A gente vai perdendo essa capacidade pela forma como a gente é educado nas escolas e na sociedade. Então, a gente vai minando a capacidade criativa das crianças, mas as crianças são muito mais criativas do que a gente, normalmente. E a gente vai podando essa capacidade ao longo dos anos, formando pessoas que são todos soldadinhos ali, muito iguais, para que não tenham essa capacidade de provocar o status quo. Durante muito tempo, isso foi meio que, acredito que um mecanismo de controle social mesmo, né? Porque se você tiver um monte de curiosos numa sociedade em que você não tem tecnologia para dar vazão a toda essa criatividade, não sai nada. Então, hoje a gente já conseguiria ter uma sociedade de criativos, porque a gente já tem muita máquina ajudando a gente a entregar. Então, a gente pode trazer de volta esse skill da criatividade como um skill positivo, assim como a curiosidade, porque eles são relacionados. Mas quando a gente fala da criatividade em si, esse lado do nosso cérebro tá lá, e muita gente está atrofiado, como qualquer musculatura precisa ser exercitado, mas tem diversas coisas que ajudam a gente a estimular o nosso lado criativo. Escrever à mão ajuda muito, desenhar ajuda muito, porque é um skill que está do outro lado. Você não fazer coisas no modo automático, então assim, pegar caminhos alternativos para o seu trabalho, ao invés de só seguir o Waze, claro que em zonas de segurança, né? Dentro ali de uma zona. Sair andando na rua sem rumo, de novo, em zonas seguras. Ajuda muito. Conversar com estranhos, as pessoas acham que eu sou completamente maluca. Eu chego no aeroporto, eu vejo um estranho comendo sozinho, eu sento e começo a conversar.
E pergunta da vida, e conta a minha vida, e a gente bate papo. E depois vai embora. Uma maluca X que sentou aqui e foi embora. Por quê? Engenharia social. Exato. Mas é porque você conviver com pessoas que pensam diferente de você ajudam a criar conexões diferentes. Frequentar grupos diferentes também. Hoje a gente vive numa sociedade, graças a todos os algoritmos, né, das redes sociais principalmente, muito polarizada. Sim. Eu sou uma pessoa que tudo eu sou meio centro, assim. Eu não tenho muitas polarizações. Exceto em coisas que sejam criminosas, né? Obviamente. Mas dentro da legalidade eu não tenho muitas polarizações. Porque é importante você entender perspectivas diferentes. Você seguir lados diferentes. Então eu sempre falo que uma dica que eu dou para as pessoas é dificulta o algoritmo de te mapear. Não segue só coisa que você gosta, não curte só coisa que você gosta. Porque a cada vez que você genuinamente só curte o que você gosta, ele não te mostra o outro lado da moeda. E você não vê argumentos válidos dos outros lados também. Eu acho que Insta, Face, eles devem achar que eu sou completamente maluca ou bipolar. Porque eu vou curtir... tá com um eu vou monte curtir diferente. um negócio do Bolsonaro, fora eu vou do curtir um negócio do dia, Lula, entendeu? Igualmente, eu vou curtir dos dois lados. Por quê? Porque eu quero que me mostre percepções diferentes. Eu quero entender storytellings diferentes. Eu quero entender fontes de conteúdo diferentes. Porque as pessoas não são malucas. As pessoas estão sempre acreditando em coisas que elas entendem que são fundamentadas. Né? Na história do vilão, na perspectiva do vilão, ele é um herói. Sim. Então, a gente tem que parar de ver tipo, essa coisa de nós contra eles, uns contra os outros, porque no final... É terráqueo com terráqueo, assim, né? Não é um país contra outro país, uma visão social ou política contra outra, porque é todo mundo junto tentando sobreviver nessa única nave espacial que a gente tem. Então, eu gosto muito de conversar e conhecer pessoas muito diferentes de mim. Então, seja, sei lá, vai fazer um teatro e conviver com artistas. A arte ajuda muito, porque a arte, ela ativa no ser humano... lados diferentes do que o conhecimento matemático, né? Que é o que na engenharia a gente já tem super bombado, o outro lado atrofiado. E eu acho que isso, né? Conseguir criar... escovar o dente com a mão oposta também ajuda muito. Você sempre escova o dente com uma mão, começa a escovar com a outra mão. O sogro botava o mouse do outro lado. Né? Ouvir música clássica para fazer problem solving ajuda muito também. A partir de hoje só escovo com a mão esquerda. É isso. Conversar com estranhos no aeroporto, Conversar com estranhos. De bafo, né? De uma forma não assustadora, por favor, né? Conversar com estranhos. Crianças, não escutem isso. Não conversem com estranhos, é só para adultos. Senão vai... Falando em criança, eu queria puxar uma temática de educação. Né? Então você é uma apaixonada por aprender, curiosa, e você tem uma frase que você fala que a educação pode salvar o mundo, né? Assim como a inovação também transforma o mundo. No teu olhar, né? E você que criou tua carreira na engenharia e construção, o que você acha? Acredito que você tem que fazer um paralelo, né? Como é que você enxerga hoje a nossa educação no contexto de engenharia e construção? E o que a gente poderia fazer diferente? Perfeito. Eu acho que tem um ponto que é... Primeiro, o Brasil, a gente tem algumas coisas muito boas, né? Eu sou conselheira do Senai. A nossa educação profissionalizante, ela é maravilhosa, assim. A gente é uma das referências do mundo em educação profissionalizante, que ajuda muito a impulsionar a nossa economia como um todo, né? A gente sabe que existe ali um nível técnico de formação que ele hoje suporta a indústria absurdamente. Sim. Só que existem diversas preocupações em relação a tecnologias educacionais, em relação ao futuro, que com as tecnologias tendo viabilidade em escala, né, um custo que seja viável em escala, qual vai ser o papel do ser humano nos processos produtivos como um todo, né? Na indústria, na engenharia, em todos os outros. E aí eu tenho um amigo, o Edu Ibrahim, que ele escreveu um livro chamado Economia Exponencial, que ele estudou a economia, a macroeconomia na perspectiva das tecnologias exponenciais, porque a nossa equação macroeconômica, ela é pautada na premissa de que você tem tecnologia multiplicada pela mão de obra para gerar trabalho, né? Existia um pressuposto da mão de obra atrelada à tecnologia. A tecnologia não gera crescimento de PIB per si. Mas as tecnologias exponenciais, a gente já tem visto tecnologia que é capaz de gerar trabalho, né, per si. Então, essa equação econômica, até então, né, base, ela não é mais válida para o mundo que a gente vive hoje, porque eu consigo gerar trabalho sem precisar do ser humano. Sim. Se eu consigo gerar trabalho sem precisar do ser humano, o que o ser humano vai fazer?
Porque a gente tem seres humanos com uma longevidade maior, porque todas as doenças crônicas estão muito próximas de serem curadas em escala. Se você olha os relatórios de projeção de doenças que vão matar mais no futuro, são todas praticamente doenças mentais. O que hoje mais mata, que são doenças como câncer, Alzheimer, Parkinson, todas essas ou já estão em trials, mas já tem remédio para curar que vai chegar ao mercado. A gente provavelmente não vai morrer mais de morte morrida, né? Só de morte matada ou de doença mental. Sim. Porque a máquina, corpo, a gente já está muito próximo de conseguir viver muito mais. Então, imagina uma sociedade em que a gente vive muito mais, mas a gente tem muito menos propósito de existir porque você não precisa trabalhar. Não precisa fazer nada. É um futuro complexo da gente analisar. E quando a gente olha na engenharia, a engenharia como um todo é uma área extremamente técnica, por definição, que tem um ceticismo e uma aversão ao risco enraizada por motivos óbvios, não pode cair. Então, a gente tem... O engenheiro, ele é averso a risco. A gente vai falar de gestão de projetos, a gente foi ensinado durante muitos anos a fazer gestão da mudança como se fosse uma coisa ruim. Né? Eu vou ter um pedido, um change request. Meu Deus, eu tenho que fazer. Impacto, change request é uma coisa horrível. E a gente tá falando de um mundo ágil, onde a mudança é a única certeza que você tem. Não tem certeza de mais nada, só que vai mudar. É um paradigma muito difícil de você mudar em termos de mindset, né? Porque você fala de um mindset que ele é enraizado na certeza. Ele é enraizado, ele é literalmente pregado no chão, na estrutura, né? E que ele é completamente averso a correr riscos. Eu coloco um coeficiente de 40% em cima do cálculo só para vai que. Para dar mais segurança. Então, eu já tô seguro, eu quero over seguro. E aí, eu viro para este ambiente, que foi formado assim, desde que a humanidade é a humanidade. E eu falo, olha, agora, você vai ter que aprender um monte de skills, você vai ter que adotar um monte de tecnologias que a gente ainda não sabe a priori falar se vão dar certo ou não, porque precisa testar. E nós vamos testar junto, porque não tem opção. Dá um desespero, né? Um frio na barriga, meio que... Então, eu acho que as novas gerações de engenheiros, pelo menos eu dou aula na graduação, às vezes, na engenharia, mas muito voltado para a parte de administração, né? E quando você conversa com os alunos, você não vê mais aquele sonho de trabalhar em grandes empresas de engenharia. Todo mundo quer abrir a sua empresa. E tá usando a engenharia como base para ter um raciocínio lógico estruturado, ter um raciocínio analítico. Meu pai brincava que engenharia é administração com números, né? Com mais números. Mas é um pouco isso, né? São tudo sistemas, processos. Claro que você não aprende a nomenclatura na engenharia, mas te ajuda a treinar a cabeça. Eu falo que engenheiro... Resolver problemas, né? Engenheiro, a nossa cabeça é treinada para regra de 3, né? É uma faculdade de regra de 3. Você sabe, você tem noção. É uma faculdade pra você ter noção. E para resolver problemas. Você sabe se isso é grande, isso é pequeno, isso é muito, isso é pouco. Você tem noção. Você tem noção, né? Enfim. Espacial. Exato. Você tem noção. Você é uma pessoa com noção. Às vezes você fala que a pessoa é muito sem noção. Mas é isso, você aprende a ter noção. É isso que a engenharia te ensina mais do que tudo. Então, eu acho que nessa parte de você conseguir ter raciocínio e tal, é uma coisa que permanece. Mas eu não sei se no futuro a gente vai ter o papel da engenharia nesse sentido core que a gente teve. Então, a gente já tem muito software, a gente já tinha software de cálculo estrutural antes, mas a gente já vê muitas startups, por exemplo, que fazem diversas simulações. Então, um engenheiro que faria 2, 3, 4 hipóteses e calcularia com software, agora faz infinitas, né? E vai te falar se vai ser um arco, se vai ser... Enfim, qual vai ser a estrutura que vai resolver esse meu problema. A gente tem estruturas de financiamento muito diferentes também, então a forma como a gente financiava antes... Eu não preciso mais. Estruturas jurídicas, a gente já tem blockchain e outras tecnologias que encurtam isso. Gestão de produtividade, gestão de indicadores, que antes era um monte de sistema, aponta na obra, não sei o quê. Dá pra botar sensor. O sensor conversa com a máquina, você coloca inteligência naquilo, você não precisa nem do analista. Então, assim, toda a cadeia pode ser transformada no sentido de usar todas essas soluções para você precisar de muito menos gente para fazer isso acontecer, mas também para disruptar, trazendo tecnologias que podem quebrar toda a cadeia, como impressão 3D e outras, que aí não é nem eu usar para fazer o que eu já faço. É eu usar para mudar completamente o paradigma do que eu faço. E aí tem uma frase do Clayton Christensen que eu amo, que ela é zero intuitiva, e na engenharia as pessoas precisam levar um tempo para refletir sobre ela, mas é verdade. Clayton Christensen foi o professor que criou o termo inovação disruptiva, né? Professor de Harvard, faleceu há uns anos atrás. E ele tem uma frase que ele fala: inovação incremental mata trabalhos, inovação disruptiva cria trabalhos. E às vezes a gente tem muito medo da disrupção matar o nosso trabalho, mas é porque a gente fica preso no paradigma de que o nosso trabalho tem que ser feito da mesma forma o resto da vida.
Só que a inovação incremental que mata trabalhos, porque ela automatiza, na grande maioria das vezes, coisas que pessoas faziam. Então, você substitui pessoa por máquina. A inovação disruptiva, ela cria todo um range de novas possibilidades de trabalho. Vai com uma curva de aprendizado. Só que você tem que aprender outros skills. E, às vezes, sequer aprender. Às vezes, ela ainda te habilita a fazer coisas que você não faria. Para você ser taxista antes do Uber, você precisava de licença, você precisava de um táxi, você precisava de várias coisas. Com Uber, literalmente, você tem um carro, você está habilitado. Você precisava conhecer o mapa da cidade. Agora, você tem GPS. Então, assim, não é que a tecnologia ela é vilã. Pelo contrário. Quando ela é aplicada num modelo de negócio que ele gera disrupção, ela cria diversas oportunidades. O problema é que você tem que aprender coisa nova e as pessoas têm preguiça de estudar. Preguiça, elas querem aprender uma coisa e executar aquela coisa o resto da vida, na grande maioria, né? E aí, de novo, por isso que essa ideia de curiosidade, lifelong learning, pessoas inquietas, que antes eram incômodas nas organizações, ainda são em algumas, agora virou uma coisa importante, não só aceitável, mas recomendável. A gente precisa de curiosos, estudiosos, que possam gerar hipóteses diferentes, né? Pra gente experimentar coisas diferentes. Deixa eu trazer um contexto aqui. Vou até soltar uma curiosidade, né? A primeira vez que eu escutei falar de você foi num ambiente, assim, indiretamente, né? Você foi numa palestra falando bem ou mal, né? etc. Falou assim, pô, chegou uma pessoa aqui que veio para palestrar, etc. Chamou todo mundo aqui de T-Rex, etc. Provavelmente você deva ter lembrado. E foi engraçado, né? Porque, de fato, o que você faz aqui é uma provocação do status quo, né? E quando você... Hoje eu não chamo mais ninguém de dinossauro, não. Já tô mais madura. Já evoluiu. Já tem tempo. Eu tô mais dinossauro agora. Mas você vê como é que eu já escutei falar de você há bastante tempo. Então, assim, sobre esse espectro, e você tendo trabalhado em empresas muito grandes, né? Como é que você diferencia, né, os desafios da inovação, os desafios do espaço para curiosidade, etc., em ambiente de empresas muito grandes ou em ambientes de empresas menores? Qual que é o desafio da grande empresa e como endereçá-lo? Eu acho que o grande desafio da grande corporação é que, por mais que ela entenda a necessidade de inovar, isso não sou eu falando, tem um repórter do Fórum Econômico Mundial do ano passado, falando que 94% dos líderes das organizações têm consenso de que inovação é importante para a sobrevivência do negócio. E 3/4 deles não veem as suas empresas viáveis economicamente em 10 anos. 3/4, falando de Fórum Econômico Mundial. Então, não sou eu falando que o tema é importante. O tema é importante. Mas, então, não é que as pessoas na grande empresa não saibam que inovação é importante. Elas sabem. Só que o que é o problema? Inovação, para ser bem sucedida, principalmente quando a gente está falando ali de horizontes 2 e 3, que é a inovação adjacente transformacional, ela precisa de um mindset de experimentação, que a grande maioria das grandes empresas não tem. Tem nenhum direito abertura a riscos, né, que elas também não têm, ao erro. O erro de experimentação ele é muito diferente do erro de desleixo e na grande organização, às vezes, ele é tratado como erro, não importa muito a qualificação desse erro. A gente precisa de infraestrutura adequada, e a infraestrutura em todos os sentidos, tá? Processos, governança, sistema jurídico, sistema infraestrutura que permita essas experimentações acontecerem. Você não vai pagar uma startup em 90 dias, ela vai quebrar. Né? Então, assim, coisas às vezes das mais simples às mais complexas. Infraestrutura, talentos, porque na grande maioria das vezes aqueles talentos que tinham um perfil para fazer esse tipo de trabalho, ou eles já foram tão formatados a seguir aquele efeito manada, ou eles saíram da organização porque eles não conseguiram se encaixar. E tudo isso em conjunto, existe uma ciência muito grande da importância. O resultado em grande empresa ele é baixíssimo. Nesse mesmo estudo, eles mostram que apenas 6% estão satisfeitos com o resultado dos programas de inovação nas grandes corporações, porque existe uma incapacidade desse time entregar isso por causa de todas essas complexidades, que envolvem cultura, mindset, processos, estrutura, etc. Então, esse é o grande dilema, né? O tempo que as grandes organizações têm permanecido na lista das mais relevantes do mundo, ele está cada vez menor, era de 60 anos ali na década de 60, hoje é de 15 a 20, porque elas não conseguem se reinventar rápido o suficiente para sobreviverem. Elas são substituídas por novos entrantes que crescem absurdamente rápido, né? Principalmente aqueles pautados em soluções exponenciais de tecnologia e de modelos de negócio.
Esse é o problema da grande empresa. Existem formas da gente tentar ajudar nesse processo, então torná-los menos traumáticos. Horizonte 2 e 3, às vezes você vai fazer um fundo de corporate venture capital apartado, às vezes vai fazer uma estrutura apartada, às vezes você vai deixar o seu negócio core morrer para você fazer outra coisa, mas você prefere morrer para você mesmo do que morrer para o mercado. Então tem algumas melhores práticas sim, mas é igual eu falei, passa tudo pela aceitação de que você insistir que o seu produto é importante para o mercado não vai tornar ele importante para o mercado. Se ele perdeu a importância e a relevância, ele perdeu, não importa o quanto você queira que ele continue sendo relevante, né? Sim. Você tem que ser mais apaixonado pelo problema social que você resolve do que pelo produto ou serviço que você fornece. Porque o problema vai continuar lá. A forma de resolver tem várias. De resolver o mesmo problema e a tecnologia vai te dar outras opções também. Então, eu acho que existe esse grande problema da grande corporação. Qual o grande benefício da grande corporação? Você tem o benefício das lições aprendidas de lugares diferentes, que isso soma demais. Você tem o benefício de muita experiência consolidada num lugar só. Você tem o benefício do caixa, que em geral você vai ter muito mais fluxo de caixa. Você tem um apetite ao risco financeiro muito maior, né? Você não vai quebrar do dia para a noite se você é grande. Se você é pequeno, você pode quebrar né, muito mais rápido. Você é muito mais frágil como corporação. Mas a empresa menor ela é muito mais ágil, ela é muito mais flexível. Ela, entre você ter uma ideia e implementar, é muito rápido, porque você não tem tantas barreiras, você não tem tantas burocracias, você não tem tantas políticas, ela é menos travada. Até que ela cresce e vira uma empresa estruturada também, porque ela precisa de estruturação depois que ela cresce. Né? E aí, quando ela tiver enorme, ela vai ter os mesmos problemas também. Então, é muito mais uma decisão de... Em qual momento do ciclo de vida de uma empresa, desde lá do seed, primeiros investimentos, até virar até o IPO ou virar uma super mega multinacional, os seus skills se encaixam melhor, sabe? Eu tenho chegado cada vez mais nessa conclusão, que não necessariamente existe um mercado para você. Às vezes eu acho que existem desafios de desenvolvimento de negócios que são para você e que não são. E que existem pessoas que performam melhor em estágios de vida diferentes de organizações, muito mais do que indústrias especificamente, sabe? Cada vez mais eu tenho pensado sobre isso. Legal. E sair de empresas grandes, estou pela primeira vez numa empresa menor, e eu tenho visto a diferença no dia a dia dessas partes, tanto as partes boas quanto as partes que são desafios, mas que você entende um pouco mais os seus skills onde eles estão, né? Eu acho que poder ter essa fluência ajuda você como executivo a entender onde você joga melhor, né? Talvez você tá de zagueiro, mas você deveria ser atacante, assim. E você tá no lugar errado e você não sabia que você tava no lugar errado porque você nunca tentou jogar em outra posição. Sim. Bom, nossa equipe de bastidores já tá nos apertando aqui para terminar. Mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Aí, Glaucia, de COO para COO... eu vi uma reportagem sua mais atual relacionada a The Baker, que vocês têm um objetivo de crescer 5 vezes em 24 meses. E aí, entendendo a empresa global, com diferentes culturas e etc., como fazer isso? Como conseguir esse objetivo? Então, ninguém cresce muito no mesmo modelo de negócio, né? O modelo de negócio atual, ele sempre vai crescer incremental, a não ser que você faça crescimento inorgânico. Você vai fazer um M&A ou alguma coisa assim. A única forma de você crescer muito agressivamente é você ou fazer inorganicamente, se você estiver falando de melhorias core. Eu vou comprar uma empresa, eu vou trazer né, o portfólio dessa empresa junto, então eu cresço. Que não é o nosso caso, a gente não está num processo de M&A. A gente está criando modelos de negócios diferentes. E aí, através de novos modelos de negócio, que a gente aposta que a gente vai conseguir crescer a um nível, a um rate muito maior do que aquele de consultoria. Até porque, dentro ali dos mapas todos de indústrias que estão mais suscetíveis a serem disruptadas, consultoria está ali, ó, brilhando, né? No que vai morrer já já. E igual a educação, eu tô lascada, porque as duas indústrias que eu estou estão ali, ó, piscando. Então, a gente tem algumas hipóteses de para onde esse mercado vai. E aí a gente tem uma visão muito clara de que muito menos a gente vai trabalhar falando para as pessoas o que elas deveriam fazer ou dando insights que a AI já dá ou claramente dará no futuro muito próximo. E muito mais ajudando a fazer a parte que o AI não faz, né? Essa é a nossa hipótese.
Então, muito mais ajudando a trazer essas ferramentas, essas soluções, mas trazendo muito focado no impacto gerado, em a gente conseguir ter modelos de precificação que fomentam essa participação nesses resultados, a gente podendo realmente ser sócio desses novos negócios que os nossos clientes desenvolvem. Então, tem muita coisa que a gente recebe hoje em equity ao invés da gente receber em dinheiro. Porque a gente aposta também a nossa pele de que aqueles novos negócios vão crescer e quando crescer, a gente vai estar numa posição diferente. A gente faz muita coisa também de negócios estruturados. Então, se a gente junta todo mundo hoje que está na The Bakery, eu falo muito isso, né? O capital relacional, o capital humano, é uma coisa que ainda a AI não tem. A AI não é amigo de um grande investidor que pode colocar dinheiro no negócio. A AI não conhece 2 diretores de estratégia de empresas diferentes que deveriam se juntar para poder fazer uma coisa em conjunto. E por ironias do destino, investimentos e outras coisas que foram acontecendo, a gente acabou juntando na The Bakery muita gente muito conhecida do mercado de inovação do Brasil, né? A gente tem o Pripas, a gente tem o Geraldo Neto, a gente tem o Marconi, a gente tem o Felipe, temos eu, que são pessoas que boas ou ruins, não estou entrando em mérito disso, mas que são muito reconhecidas nesse mercado. Então, esse conjunto de capital social, né, de capital humano, acaba fomentando que as nossas redes de relacionamento estejam interessadas em desenvolver negócios conosco e com a outra rede do outro lado também. Sim. Então, a gente conseguir estar nesse papel de quem, não vou falar nem triangula, porque às vezes não são só 3 partes, né? Mas que junta pessoas que têm interesses comuns para criar relações de ganha-ganha-ganha e modelos de negócio estruturados diferentes do usual de consultoria, é uma das nossas grandes apostas em relação ao que vai ser o trabalho consultivo no futuro. Porque dificilmente alguém vai te pagar para você chegar e falar assim, você deveria fazer isso, isso e isso. Beleza, então. Agora, alguém que quer com você, co-desenvolver coisas novas, ganhar clientes novos no mercado, achar capital, juntar tudo isso, estruturar num business plan que faz sentido, crescer junto. Entregar junto, né? Botar debaixo do braço, vender junto. Isso AI ainda, né? Não sabemos, OpenAI sempre nos surpreende, mas isso ainda AI não se propõe a fazer. Humanizar tudo isso. E se a gente se põe no lugar do C-Level, o C-Level hoje está muito assustado, porque é muita coisa. É tiro para todos os lados e a cada escolha que você faz 50 outras ameaças aparecendo. Sim. E você ter alguém que consegue tirar um pouco a corda do seu pescoço e colocar na dele, sabe? Ou que minimamente esteja ali para te dar a mão e falar coragem, vamos junto, e para humanizar e para simplificar essa complexidade toda é muito importante. E aí eu acho que isso casa muito com os meus propósitos de vida, assim. Eu sempre amei educação e inovação igualmente, tanto que eu nunca consegui escolher entre as duas. E eu acho que finalmente elas estão se juntando, porque a gente está vivendo um ambiente em que conseguir pegar coisas complexas e trazer para uma linguagem simples, acalmar esse C-Level por traduzir coisas complexas de formas práticas que ele possa aplicar, nunca foi tão importante. A gente tem tanta informação que conseguir fazer uma curadoria estruturada dessa informação e acionável na prática nunca fez tanto sentido. E isso é uma das coisas que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei do papel de pegar artigos lá de doutorado super complexos e explicar. A gente criou Inova Simples por isso, né? Que era para trazer uma perspectiva na época de como eu posso pegar a bibliografia que às vezes é completamente inacessível, completamente complexa, e explicar de uma forma que qualquer pessoa entenda. É um pouco isso. Como que a gente pode pegar para esse C-Level num mundo tão complexo como 58 coisas que deveria saber a cada dia e trazer aquilo que importa, aquilo que vai fazer diferença e como na prática pode fazer e ajudar a fazer, né? Não gerar mais estresse, mais ansiedade, gerar mais clareza e mais calma, mais humanidade um pouco também, numa terra de tanta máquina. Sim. É isso, assim. Então, as nossas apostas estão nessas linhas de modelo de negócio, e aí usando métodos e processos que a gente já conhece, mas muito mais de ajuda, sabe? Tirar um pouco do prato das pessoas, ao invés de colocar mais coisas no prato das pessoas. Tá todo mundo já muito desesperado. Legal. Obrigado pela resposta. Fantástico. Vamos, Joel. Agora a gente vai terminar, Joel. Pode deixar que a gente vai terminar. O Joel vai matar a gente. Bom. O papo tá bom. O papo tá ótimo. Bom, conversamos com a Gláucia, CEO da The Bakery, conhecemos sobre a vida dela, como que ela se ingressou no mercado de inovação e educação. Então, acho que vários insights, né? Acho que falamos um pouco da inovação hoje, do futuro da inovação. Acho que foi muito bom. Deixar para a Gláucia finalizar aí e dar o até breve para o nosso público.
Agradecer a oportunidade, agradecer a todos vocês pelo convite. Foi uma honra, adorei o papo, foi super gostoso. Me colocar à disposição, se quiserem me chamar de novo, eu volto, que eu adoro. Fantástico. E contem comigo aí no que eu puder ajudar sempre. E pro pessoal, fique ligado no podcast, nos próximos episódios também. Legal. Boa, para quem não segue, né, fica o convite, né, Veroncast, seguir nas redes sociais também, tanto a Veron Partners quanto a Veron Institute. E é muito importante, pessoal, esse conteúdo de hoje, falando de inovação, falando de boas práticas, né, compartilhar. Então, acho que a gente consegue chegar a mais pessoas, levando conteúdo de qualidade. Nos seguirem também, né, no YouTube, acho que é importante também para vocês, né, temos novos episódios. Davi, muito obrigado de novo. Episódio fantástico. Eu que agradeço, né? Estar aqui, ser impactado dessa forma. Acho que a gente sai daqui com essa convicção, né? Quando a gente fala, a Glaucia estava fechando aqui, falando do skin in the game, né? Aprendizado. Que o ecossistema tem que funcionar ganha-ganha, né? E a gente tanto fala sobre nome Veron Partners, Glaucia, só por curiosidade, é parceiros de verdade para a gente ser skin in the game na ponta. Então, acho que essa conexão faz muito sentido isso que você falou aqui. Para a gente foi um aprendizado, com certeza, né? Essa provocação, há uma aula e uma provocação o tempo todo que a Glaucia nos trouxe aqui. Certamente provoca muito quem vai assistir esse episódio. Não tenho dúvidas que esse conteúdo agrega muito valor para nosso público. O dom de simplificar. Muito bom, tá? Vamos Bora. Obrigado. Até a próxima, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Este episódio contou com o apoio da Veron Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veroncast é uma produção da Veron Partners e do Veron Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Veron Partners e o Veron Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.